esta questão nos foi enviada com a solicitação de que explicássemos a razão pela qual ela foi anulada. A forma verbal destacada poderia ser corretamente substituída por: alternativa A, destaca-se; alternativa B, são destacadas; alternativa C, são destacados; e alternativa D, destacam. Observe que nós estamos diante de uma voz passiva pronominal. Destacam-se as estratégias, o reposicionamento e a combinação de fármacos, a terapia, os testes rápidos, além do desenvolvimento de mosquitos modificados. Nós estamos diante de uma voz passiva pronominal. Quando isso acontece, observe, voz passiva pronominal, o que parece objeto direto é, na realidade, sujeito passivo. Então, a concordância com um sujeito passivo, olha, composto, mais de um núcleo de sujeito. Então, a concordância poderia ser feita com o núcleo mais próximo, no caso, estratégias são destacadas. Como eu tenho núcleos no masculino, reposicionamento e testes rápidos, a concordância poderia ser feita também no plural masculino, são destacados. Até agora, duas respostas possíveis. A alternativa A não é possível, porque para isso acontecer, eu teria que ter obrigatoriamente um único núcleo que estivesse no singular. Eu tenho mais de um núcleo, então concordância no singular impossível, a não ser que este núcleo composto estivesse aqui como primeiro, núcleo mais próximo, uma palavra no singular. Então, alternativa A, impossível. Alternativas possíveis até agora, B e C. Se eu transformasse essa passiva pronominal em uma voz ativa, então agora eu colocaria o verbo no plural, eliminando-se o C. Então, nós teríamos três respostas possíveis para esta questão. Duas transformando uma voz passiva pronominal em uma voz passiva analítica, e uma alternativa fazendo a transformação de uma passiva pronominal para uma voz ativa. Então, observe que a questão ela tem várias armadilhas e ela admitia mais de uma resposta como possível. Vamos repetir. Nós temos uma voz passiva pronominal com sujeito composto. A concordância poderia ter sido realizada com o núcleo mais próximo. Então, são destacadas. Como eu tenho núcleos masculinos, dentro desse sujeito composto, a concordância poderia ser feita no plural masculino. Nós poderíamos também fazer, na resolução dessa questão, a transformação de uma voz passiva pronominal para uma voz ativa. Quando isso acontece, elimina-se o C e coloca-se o verbo na terceira pessoa do plural. Observe nas alternativas C e B, B e C, um detalhe também muito importante. O C pronome oblíquo se transforma em verbo ser, e o verbo da oração vai para o particípio. Com um cuidado. Como o sujeito é composto,
a concordância pode ser feita com o núcleo mais próximo, então são destacadas, e a concordância também pode ser feita, já que eu tenho núcleo masculino dentro do sujeito composto, então a concordância também poderia ser feita no plural masculino. No caso específico dessa questão, é muito importante observar ainda que, transformando essa passiva pronominal em uma voz ativa, elimina-se o ser e se coloca o verbo na terceira pessoa do plural. Então nós temos mais de uma resposta possível para essa questão, mais de uma resposta correta. E, na verdade, a questão solicitava para se marcar somente uma alternativa. Muita atenção para você não acabar sendo derrubado pela banca, da banca não acabar derrubando você não acabar sendo derrubado ou derrubada em questões semelhantes a esta.